Olá, hoje é 19/5 de 2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 433. Aqui é muito importante. Se você prestar atenção nesse texto aqui, você vai ficar maravilhado. 2 Coríntios 11, no versículo 10. Como a verdade de Cristo está em mim. Sabe quando é que a verdade de Cristo está em você? Quando você crê no Evangelho. Quando você crê no que Jesus ensinou. Quando você crê no que Jesus ensinou, quando você lê, quando você escuta, quando você obedece o que Jesus Cristo ensinou, a verdade de Cristo está em você. Quando você perdoa, quando você tem misericórdia, quando você ama o seu próximo, quando você lê, quando você escuta o Evangelho, a verdade de Cristo está em ti. Esta glória não me será impedida nas regiões da Alcaia. A Alcaia, eu estou falando da Alcaia, não estou dizendo que... Da Alcaia, que era Paulo que era responsável por aquelas regiões, e Paulo não foi impedido de pregar naquelas regiões. Foi por um certo momento pelo Espírito, depois o Espírito permitiu, Paulo anunciou. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para confortar, mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Veja bem, esse texto é muito forte, chega a dar como se fosse algo muito forte isso aqui. Veja o que é que Paulo disse, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Então tem apóstolos que são obreiros fraudulentos. Veja que tinha os 12 apóstolos, tinha Paulo, mas tinha outros apóstolos. Tinha outras pessoas que se nomeavam apóstolos. Tinha os apóstolos, Paulo, lembrando que Paulo não estava citando os apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Paulo está citando alguém que foram nomeados apóstolos, ou que se nomearam apóstolos. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Então, se você é um apóstolo, hoje em dia, se você é um pastor, se você é quem quer que seja, não seja um obreiro fraudulento, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. O que é para você ser um obreiro, um apóstolo fraudulento? O que é você ser um obreiro? O que é você ser um pastor, um apóstolo, um evangelista, um diácono, um presbítero fraudulento? É não crer no Evangelho, nos ensinamentos, nos mandamentos de Jesus, é ensinar o Evangelho errado. É deixar de ensinar como Jesus Cristo ensinou. E isso é ser um obreiro fraudulento. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Não é você ter falhado, ter errado, ter discutido com alguém, não ter dado uma oportunidade, ter falado sério, duro, ou até mesmo ter cometido um pecado, um erro. Não é isso, porque o pecado, o erro é humano. Nós, todos os seres humanos, estão submissos a cair, a errar, a pecar. Fraudulento, o que é uma coisa fraudulenta? Alguém fraudou. É distorcer o juízo, é distorcer a palavra, a mensagem de Cristo, o Evangelho. É nesse sentido. É você pegar o Evangelho para proveito próprio. É você pregar, ser um mercenário. Não seja mercenário. É nesse sentido. Mercenário, ele só só trabalha por o dinheiro. Ele não visa a almas, amar almas. Para que você fique ciente do que eu estou falando, do que a palavra está falando. O obreiro fraudulento é aquele que ensina
errado. Então ensina conforme Jesus Cristo ensinou, conforme a palavra é. É quando a pessoa pega a palavra por seu proveito próprio e distorce a palavra. E pega o versículo e faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E ensina assim, assim, assado. Quando eu pego um versículo e é quando alguém pega a palavra e